Olha, antes de falar sobre essa questão da redução da jornada de trabalho semanal aqui no Brasil, uma proposta feita pela deputada comunista Érica Hilton, do PSOL, antes de falar sobre isso aí, eu quero que vocês frequentem, sempre que puderem, o meu blog polibiobraga.com.br. Vão lá, bota polibiobraga.com.br. Eu estou ali atualizando informações, as mais relevantes da área econômica e política do Brasil e aqui do Rio Grande do Sul, o dia todo, das 7 até a hora de dormir. As mais relevantes. Postagens, notícias, as mais relevantes, comentários, entrevistas, inclusive bastante vídeo importantes aí que eu tenho colocado. E faço isso aí diariamente, 7 dias por semana. Então, me acompanhe ali. Muitas vezes eu deixo de fazer algum comentário aqui, mas vocês podem me acompanhar ali o dia todo, com informações bem relevantes. Polibiobraga.com.br. Bom, vamos ao assunto de hoje aí, que é essa questão da redução da jornada semanal de trabalho no Brasil, aí, essa proposta de emenda constitucional da deputada Érica Hilton, essa comunista Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. A proposta é dela. Eu tenho percebido que duas coisas a respeito dessa proposta de emenda constitucional. A primeira delas é o modo como a mídia, de um modo geral, inclusive a tradicional, vem tratando esse assunto. Coloca lá, a PEC do 6 por 1. Sabe que até eu, que sou jornalista, já estou há muito tempo nisso aí, eu comecei a ficar confuso com as primeiras informações, as notas. Né? Esse pessoal de jornalismo realmente, olha, né? Ou eles estão muito defasados, ou eu estou muito defasado, mas eu faço jornalismo de internet, portanto, defasado é que eu não estou. Eles ficam imaginando que as pessoas conseguem entender esses títulos esotéricos deles, né? Por isso que blogs, sites, portais, o jornalismo de internet está ganhando espaço. Porque, por exemplo, no meu blog, polibiobraga.com.br, se você for lá, agora, se você ler apenas os títulos das minhas postagens, nem precisa ler o texto, a não ser que queira o conteúdo, né? Queira se informar um pouco mais, porque no próprio título eu já sintetizo a informação que precisa chegar ao leitor. Mas o que está acontecendo aí é que esse pessoal está meio esotérico, né? Olha, a PEC da 6 por 1. Tipo, o que é a PEC da 6 por 1? Eu fiquei pensando com os meus botões, depois de uma discussão, não, porque eu sou contra, eu sou a favor da 6 por 1. Eu, para ver que esse é jogo de futebol, o que é esse negócio aí? Bom, então, traduzindo aqui para vocês, é bem simples, né? Essa deputada comunista, Érica Hilton, aí do PSOL de São Paulo, ela conseguiu atrair uma discussão para essa proposta de emenda constitucional dela aí, propondo uma mudança na Constituição Federal. O que diz hoje a Constituição Federal sobre a jornada de trabalho? Diz que são 44 horas por semana, distribuídas ao longo de 6 dias por semana. 6 de descanso, 6 de trabalho e 1 de descanso. Acho que a Érica queria 6 de descanso e 1 de trabalho. Mas então, o que diz a Constituição? 6 dias de trabalho, 44 horas, e 1 de descanso. Por isso que eles põem 6 por 1. 6 por 1 é. Então vocês ficam sabendo. Quando está lá 6 por 1, quer dizer 6 dias de trabalho, ou seja, 44 horas semanais, e 1 de descanso. A proposta dela é reduzir essas 44 para 36 horas de trabalho, o que daria, assim, 8 horas por dia, durante 5 dias por semana. Né? Então, 5 dias por semana seria 5 por 2. No fundo, é essa a proposta. E está um alarido aí. Tem muita gente da direita até que diz, olha, mas acho que está muito pesado isso. E eles vêm com aquela conversa, né? A esquerda. Não, mas quando se tratou de implementar 13º salário, também houve uma forte reação, porque ia aumentar os custos das empresas, e as empresas iam quebrar, a economia ia sofrer, depois veio o 13º, né? Fundo de garantia, a mesma coisa. E agora estão alegando isso aí, né? Não, em boa parte do mundo já há essa redução aí da jornada de trabalho semanal aí de 6 dias por semana, ou seja, 44 horas para 36 horas. Bom, mas tem gente daí, até há pouco eu ouvi um comentário do meu colega aqui,
cientista político Paulo Moura, e ele estava assim, dizendo, olha, não embarquem nisso, isso aí é uma cilada, disse o Paulo Moura, isso é uma cilada política da esquerda. Não sei se dá para ir tão longe, né? Porque, para começar, essa proposta de emenda constitucional aí, ela não passa, né? O próprio Paulo Moura, já, no seu comentário, falou ali que já 9 PECs parecidas com essa nem foram adiante no Congresso Nacional. Você imagina, uma proposta de emenda constitucional, ela precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado, e com 2/3 dos votos dos deputados na Câmara e 2/3 dos votos no Senado. E teria que haver um ambiente favorável a essa mudança. E não há esse ambiente favorável. Nem pensar, né? O Brasil tem até apresentado prejuízos em relação ao desempenho do seu mercado de trabalho. Né? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes. 220 milhões de habitantes. Vamos dar de barato assim que a metade disso seja adulto, com idade de trabalhar, 18 anos. Né? Metade. Uns 110 milhões de habitantes estariam em condições de trabalhar. Né? E, bom, desse total aí de 220 milhões de habitantes, nós temos 47 milhões com carteira assinada. 47 milhões. É pouco mais de 20% de toda a população brasileira. Isso é o que tem carteira assinada. Portanto, com todos os direitos trabalhistas assegurados, inclusive jornada de trabalho de 44 horas por semana, ou seja, 6 dias de trabalho por um descanso. 20% de toda a população brasileira. Vamos dar de barato que a metade estaria em condições de trabalhar, mas mesmo assim não dá nem 40%, né? Ou vai dar 40%. Mas onde é que está o resto aí desse pessoal aí? Está desempregado? O IBGE fala em 6, 7% de desempregados, né, da população economicamente ativa. Bom, mas nós temos aí também, é bem verdade, o seguinte, nós temos mais 28 milhões de brasileiros que estão, de uma ou outra forma, enquadrados em outras categorias, estão trabalhando. 13,5 milhões estão trabalhando sem carteira assinada. E 15 milhões são os chamados PJs, né? Ou seja, os MEIs, né? Microempreendedores individuais, como eu, por exemplo. Eu sou um microempresário, empreendedor individual. Não tem praticamente direito nenhum trabalhista assegurado aqui. Eu trabalho 7 dias por semana, o tempo todo. Né? Se não trabalhar, não recebo nada aí e vou quebrar mais do que já estou quebrado, né? Bom, senhores, esses são os números, então, aí, né? 220 milhões de habitantes, 110, 120 milhões da população economicamente ativa, 47 milhões têm carteira, só. 47 milhões têm carteira. Trabalham com carteira assinada. Bom, e a direita aí, diante dessa discussão aí? Eu acho que a direita até está dando uma reação interessante. Primeiro, meio que embarcou nessa discussão. Isso aí, está maluca, essa comunista, esse pessoal aí, porque já tem até assinatura suficiente para protocolar a proposta de emenda constitucional aí, porque precisa de 171 assinaturas da Câmara, ela já conseguiu quase 200, né? Então pode protocolar, sim. Agora, protocolar é uma coisa, aprovar é outra, né? Mas já tem condições de protocolar. Então, essa discussão aí, agora, eu acho que entrou hoje mesmo, estou falando quarta-feira com vocês, eu estava até postando um vídeo do deputado gaúcho Marcon, Maurício Marcon, do Podemos, né? E o Maurício Marcon propôs uma proposta de emenda constitucional também. Vocês querem proposta de emenda constitucional? Então vou ter a minha. A proposta de emenda constitucional do Marcon, que também não vai ser aprovada, mas em todos os casos é uma reação mais inteligente. Porque o que propõe essa proposta de emenda constitucional? Ela propõe também alterar esse dispositivo constitucional aí que estabelece a jornada de trabalho de 44 horas, 6 dias por um descanso, né? 6 dias de trabalho por um descanso. Ele propõe que nós tenhamos aqui uma PEC de jornada flexível. É parecido com o que existe em mercados de trabalho mais evoluídos, como, por exemplo, dos Estados Unidos, né? Então, estou falando também de PEC
de PEC americana, né, dos Estados Unidos. O que propõe essa PEC? Que trabalhadores e empregadores e patrões, de comum acordo, estabeleçam a jornada flexível, então. Quer fazer para 5 dias por 2 de descanso? Se houver acordo entre as partes, façam. Ou 4 dias, façam. 3 dias, façam. Né? Como já acontece, inclusive, comigo, por exemplo, como microempreendedor individual, que inúmeras empresas, principalmente jornalísticas, pelo menos aqui em Porto Alegre, não sei como é que é nos outros estados, né? Que elas contratam um profissional como eu, tem que ser PJ, porque não querem ficar pagando aqueles encargos trabalhistas todos, né? Então eu tenho que montar uma microempresa individual e ir lá e dizer, olha aqui, ó, fulano, diretor aí do jornal, desse jornal aqui, da televisão, do rádio, eu entro aqui como PJ, mas eu vou trabalhar apenas 2 horas por dia. Não, você vai trabalhar 2 horas por dia, vai ganhar o correspondente a 2 horas por dia. Ou que nós estabelecermos como resultado do nosso acordo, do nosso contrato. Então, essa PEC, eu acho que é uma PEC mais inteligente, pelo menos, né? Porque torna mais flexível isso aí, de acordo com os interesses do próprio trabalhador e do empregador, desde que haja acordo entre as duas partes. Uma das duas partes não concordando, não tem acordo, não tem acordo. E prevalece aquilo que está estabelecido na Constituição Federal ainda hoje, que é uma jornada de 6 dias por uma de descanso com 44 horas. Então, está me parecendo que isso aí é uma resposta mais inteligente. Né? Por último, eu queria dizer para vocês aqui o seguinte: tudo que vier da deputada comunista Érica Hilton, do PSOL de São Paulo,